Oi! Vai começar daqui a pouquinho a nossa live. Já vai chamando todo mundo aí, porque hoje a live é pra todo mundo que estiver na sala. Chama quem é vô, a live é pra você. Quem é tio, a live é pra você. Quem é primo, vizinho, é pra chamar todo mundo mesmo, hein? Tô esperando vocês aqui. Mili e Marcos já entraram. Vou convidar eles aqui pra nossa live. Deixa eu ver aqui. Vamos chamar eles aqui. Aê! Oi! Conseguimos! Isso aí. Sim. Estamos E aí, aqui, tudo bem? tudo jóia. Primeiro, a gente queria agradecer pelo convite, a gente ficou super feliz. É um tema que a gente gosta bastante de falar. Nem sempre a gente fala aqui no Mili Marcos, é a primeira vez, mas eu acho que o pessoal vai gostar, inclusive, bastante, que é um outro lado, é uma outra coisa que a gente faz que ama muito. Então, Ai, para nós. que bom. Eu que agradeço imensamente, porque vocês aceitaram de cara e foi uma coisa assim que eu queria muito já convidar mais tempo. E que bom que vocês aceitaram, que bom. Fiquei muito feliz mesmo. Maravilha. Bacana demais. Então, se alguém está chegando aqui que veio da nossa parte, então vai estranhar um pouco o que a gente vai fazer hoje, porque a gente vai falar da carreira artística e de trabalho artístico. A gente vai falar sobre musicalização infantil, sobre possibilidades, sobre recursos, sobre o uso da música num desenvolvimento integral da criança. Vai ser legal. Você? Então, Gente, Jéssica, eu eu acho queria que vocês se apresentassem para quem não conhece, para quem é da minha parte aqui, ó, quem é do meu lado. eu ia falar para você também depois apresentar, às vezes falar um pouquinho do seu espaço, que eu acho que ia ser bem legal. Bom, eu sou a Camila e eu sou formada em terapia ocupacional. Trabalho também enquanto professora de musicalização infantil. A gente tem um espaço próprio onde essas aulas acontecem, onde as terapias também acontecem. Hoje eu venho também desenvolvendo pesquisas na área de desenvolvimento infantil, fiz o mestrado, agora no doutorado também, sempre tentando alinhar, que são duas coisas que eu gosto muito, a música e a saúde, né? Eu acho que são coisas que conversam muito bem. Então, hoje eu desenvolvo também pesquisas nessa área. E você? E eu sou Marcos, eu sou um apaixonado pelo desenvolvimento musical. Então, sou professor de música, tenho a formação na licenciatura em música e um mestrado voltado para a educação musical. A pesquisa que eu fiz foi voltada para a formação docente e para práticas colaborativas na formação em música. Então, tanto no sentido de preparar profissionais que vão atuar em formações de musicalização, em aulas de instrumento, o que quer que seja, quanto em pensar como que a gente pode pegar tudo que existe de recurso, possibilidade de fazer musical, de prática musical e levar para dentro de um contexto de sala de aula. Então, hoje a gente tem coisa para falar. E aí é interessante porque nesse sentido e nessa ideia da pesquisa no trabalho que é colaborativo, é legal falar assim, por exemplo, uma coisa que eu acredito muito que é mais do que um trabalho que é cooperativo, o colaborativo traz resultados diferentes. A diferença disso básica é o seguinte: quando você tem uma coisa que é cooperativa, eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua. Quando é colaborativa, a gente extrapola para ter aquela questão da interdisciplinaridade exaltada. Então, por exemplo, a gente trabalha um educador e uma profissional de saúde voltados para o desenvolvimento musical e a gente todo dia tem assunto novo, todo dia tem coisa nova para fazer. E aprende muito, né, um com o outro, assim. Então, são áreas que conversam aí o tempo todo. Isso é muito bom. O casamento de vocês é bonitinho demais, gente. Nossa Senhora. Quando eu vou Assim, né? assistindo, né, às vezes os vídeos que vocês postam, eu fico encantada. É muito legal, Eu falo muito assim, bacana. fácil tocar junto, cantar junto, a gente ainda trabalha junto nessa área. Isso é bom demais, é muito bom. Muito bom mesmo. Ó, tá chegando bastante gente aí. Eu vou contar um pouquinho o que eu faço aqui no Somário. O Uhum. Somário é uma instituição de acompanhamento, né? Multidisciplinar. Nós temos aqui, eu sou psicopedagoga, atendo, né, na área de psicopedagogia. Nós temos profissionais parceiros, né, que são fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional. E atendemos crianças que têm
distúrbio de aprendizado, dificuldade de aprendizado, alguns transtornos também. E todos esses acompanhamentos são feitos aqui no espaço. O espaço é novo, né? Eu sonhava com ele há muito tempo, mas ele aconteceu tem 8 meses, mais ou menos. Mas graças a Deus, Deus tem me abençoado muito, porque assim, foi chegando parcerias, foi chegando mais gente, e a gente conhece muita gente na caminhada, porque eu tenho muito tempo de caminhada como professora, né? Então, assim, foi chegando e está crescendo. Graças a Deus está crescendo bastante. Bom demais. É mais ou menos o que foi acontecendo aqui também, assim, a gente já tem uns 3 anos, mas foi engatinhando, assim, até eu antes atendia sublocando sala, até dentro de uma escola de música, inclusive, foi até onde eu comecei a dar as aulas de musicalização. O Marcos já trabalhava na região, com as aulas particulares, e aí finalmente a gente pensou, não, vamos colocar isso tudo num lugar, né? Vamos colocar isso num espaço. E aí foi chegando, né? Porque aí a gente começa a ter de tudo, assim. Tanto tem alunos, né, que vêm para a aula de musicalização e que não tem nenhuma questão, né? Assim, são crianças típicas, vamos falar assim, e tem todas as idades, na verdade. A gente já teve aluno de 98 anos, então, assim... De 6 meses a 98 anos. De 3 meses a 98 anos. Então, é para todas as idades. E o meu filhote vai para aí também. Deixa eu só passar essa quarentena que ele tá colado. E a Regiane perguntou onde é o espaço Somária. Ah, tá. Regiane, a gente fica em Contagem, próximo do Big Shopping, né? Na Avenida José Faria da Rocha. Tem um endereço lá na bio, depois você dá uma olhadinha lá, tá? Seja muito bem-vinda. Bom, então é isso, é porque eu tava falando assim, que a gente também foi engatinhando, né? E hoje é isso, a gente tem, por exemplo, falando das crianças, né? Tanto crianças típicas quanto crianças atípicas. E muitas vezes essas crianças que têm alguma questão, seja de aprendizagem ou tem algum diagnóstico fechado, né, de algum transtorno, elas vêm, muitas vezes já tem todo um acompanhamento, já tem uma terapia, ou vem para iniciar, né? Porque às vezes acontece muito isso. Às vezes uma mãe procura porque fala assim, olha, eu levei no médico e a gente ainda não sabe mais ou menos o que está acontecendo, mas a gente sabe que tem alguma questão ali, mas o próprio médico sugeriu, olha, não é talvez o momento ainda da terapia X ou da terapia Y. Experimenta uma aula de música, né? Experimenta uma outra atividade dessa forma. E aí, às vezes, eles fazem até esse caminho inicial. Ou às vezes não, já está com um acompanhamento, com toda uma equipe, e às vezes a própria equipe sugere, porque percebe que a criança gosta de música, ou porque, né, tem justamente uma experiência, né, de que, não, ó, eu vi resultados acontecendo dessa forma, experimenta também. Então, a gente vai recebendo e sempre trocando aí as figurinhas, a musicalização, a saúde, tudo junto. É bacana, é bom que acontece tudo em parceria, tudo de forma colaborativa mesmo, né? Eu acho que isso é mais importante. Eu acredito muito no acompanhamento multidisciplinar, eu acho que é o que tem mais resultado, né? É o que tem, assim, a gente consegue conquistar mais, né, os nossos objetivos com isso. Mas conta pra gente, o que se aprende na musicalização? Beleza. Vamos lá. Na musicalização, vamos pensar assim, a música, antes da musicalização, a música é uma competência humana. Não existe um registro de alguma comunidade humana que não tinha uma prática musical. E a gente pode entender a música como uma linguagem. Igual eu tenho a minha fala, eu tenho a minha escrita, existe a música na nossa vida. Essa linguagem, numa aula de musicalização, a gente desenvolve as possibilidades e as competências dela. E aí o que acontece? É interessante pensar que existe a prática musical como a gente imagina comumente, né? Só um parêntese aqui antes disso. Talvez eu vou falar um negócio que eu posso usar alguns termos, alguma coisa que complique o entendimento de alguém. Se quiser... Eu pergunto. Mas porque em música eu sou leiga, então eu vou perguntar. Existe essa ideia da prática musical, mas existe uma coisa que todo mundo tem e que é muito importante se desenvolver enquanto ser humano, que é a musicalidade.
A musicalidade está presente na nossa forma de falar, na nossa forma de se relacionar, na nossa forma de descrever algo e até de perceber as coisas. Então, na musicalização, a gente vai desenvolver essa musicalidade nossa. E a gente vai, basicamente, falando de uma forma bem rasteira, mas que fica tranquilo de entender, a gente vai desenvolver em 3 competências musicais que vêm de 3 tipos de experiências musicais básicas que a gente tem. O que são as 3 competências musicais? A primeira, de performance musical, de fazer coisas musicais, né? A segunda, de criação musical, de com os recursos musicais que a gente tem, criar coisas. E a terceira, não tem uma tradução, claro, mas é o audition, a capacidade de escutar a música e perceber o que está tendo dentro daqueles elementos ali. Então, a musicalização... Seria o treinamento do ouvido? Alguma coisa assim? Sim, nesse sentido. Ouvido absoluto, relacionado a isso? Isso. Ou não? Tudo isso vai entrar dentro de um escopo maior que é esse trabalho do audition, dentro do trabalho da musicalização. Isso tanto para criança quanto para adulto, qualquer pessoa, o que a gente vai fazer é desenvolver nessas 3 áreas. É claro que, assim, a depender da faixa etária, isso vai estar presente, né? Dentro da aula de musicalização, ela vai experimentar disso e ela vai se desenvolver nesses 3 pontos. Só que, claro que isso é de uma forma diferente, dependendo da faixa etária, né? Então, vamos pensar assim, e aí o Marcos sempre me corrige, porque às vezes eu posso misturar um pouco as coisas. Mas, por exemplo, se a gente for pensar um bebê, né? Vamos pensar aí nos 6 meses, né? Ou até antes disso, ele tá ouvindo ali uma série de canções que a mãe canta, né? Ou que na própria aula ele tem um contato. Só que ele está ouvindo aquilo e ele vai percebendo isso de uma forma diferente que um adulto vai ouvir. Às vezes um adulto ele pode sentar ali, ouvir e tentar identificar coisas que tem naquela música. O bebê, necessariamente, isso vai ser um pouco mais passivo e aí depois isso pode se tornar ativo. Quando lá na frente for solicitado assim, escuta isso aí, me fala o que você está percebendo. Né? Você não vai exigir isso de um bebê, de uma criança. E aqui vem uma coisa a gente pensar, né? Se a gente for pensar assim, em 2 macrofases de um desenvolvimento em musicalização, a gente vai pensar, vamos falar assim, na infância e a partir da infância. Quanto mais nova a pessoa maior a plasticidade cerebral e mais ela absorve tudo. A criança, o bebê percebem, vivenciam e tudo o que acontece, esse ser vai absorver. A partir de uma certa idade, as separações das coisas começam a fazer mais sentido dentro do aula. Então, a cada de curiosidade, por exemplo. Até os 6 anos, a gente vai ver tudo de uma forma, inclusive, bem lúdica e, de certa forma, a gente vai perceber como algo misturado. Um bebê vai escutar, cantar, tocar, dançar, fazer tudo ao mesmo tempo ali. Se você for comparar com um processo de musicalização com um adolescente, aí a coisa já vai estar mais separadinha. E aí, por exemplo, voltando àquela sua pergunta com relação ao ouvido, né? A forma que a gente vai desenvolver o ouvido de uma criança novinha é pelo exemplo, pela experiência, pela prática, pela brincadeira e assim vai. O adulto, o adolescente também vai ser nesse sentido. Mas o bebê é impressionante e super interessante o tanto que isso acontece sem a gente perceber. A gente tem casos, por exemplo, de alunos que vieram muito novinhos fazer aula e pessoas que começaram numa idade mais avançada, tipo 6 anos, muito avançada. É impressionante. Bem. Interessante o tanto que a criança, quando tem um estímulo musical desde muito nova, tem aflorada a capacidade de perceber coisas musicais. Então tem um ouvido, por exemplo, melhor treinado. A gente nunca teve um caso de um aluno, por exemplo, que veio bebê e que depois, quando tinha uns 5, 6 anos, era desafinado cantando. Tem casos de crianças até que não cantavam tanto, e de repente o dia que cantou era perfeito. Cantava bonito, a mãe dele estava até aí. De um exemplo disso, né? E aí vai. A gente foi bem trazendo uma coisa ou outra. Mas isso é legal, né? Porque aí a gente vai até já respondendo a pergunta que surge muito pra gente, né? Que é que horas que eu começo, né? Qual que é a hora de começar, né? Na verdade, desde a barriga da mamãe, né? O bebê pode ser estimulado, né? Você pode já estimular essa musicalidade, né? Claro que para aula de musicalização formal, né? Vamos falar assim, eu já tive bebês menos de 6 meses, mas a gente costuma falar a partir de 6 meses,
por uma questão mais motora mesmo. Ele já está ali sentando, né? Ele percebe isso mais de uma forma um pouco diferente quando a gente tem um pouco antes, mas não é contraindicado também, você entendeu? Não é uma coisa também falar, nossa, não pode ser antes disso de jeito nenhum. Mas pensando numa aula de musicalização mais formal, a gente falaria aí a partir dos 6 meses ou um pouco antes disso também. Mas para ser estimulado, né? Estimular essa musicalidade, voltando à pergunta que se aprende na musicalização, para aprender algo, você pode começar desde o momento... Desde a gestação. Desde a gestação. Vou contar o meu caso, do meu filho. Ele, quando eu estava grávida, eu ouvia, gostava muito de Vanguard, uma banda, né, daqui brasileira. E eu ouvia aquilo incessantemente, ouvia. E ele, numa fase que ele estava com muita cólica, não dormia direito e tudo, o pai dele começou a colocar Vanguard e esse menino começou a dormir. Sabe? Ele ficava e a gente às vezes cantava a música para ele, ele ficava e ouvia e assim, foi o que... Aí na época, assim, foi uma coisa que para mim foi surpreendente, até porque o Bento tem todo um histórico diferente, né? Então pra gente aquilo ali foi bem, assim, foi um marco. Tem uma coisa bem interessante disso. A música cumpre diversas funções e tem diversos poderes, vamos falar assim, né? A música traz pra gente, ela tem uma capacidade de evocar emoções. A emoção, ela não é construída, né? Ela surge. E a música tem essa competência de evocar isso. Então, tanto no sentido intrínseco à música, numa capacidade dela de determinados tipos de música vão possibilitar determinados tipos de emoções, um outro tipo de memória que a música traz pra gente também vai determinar a possibilidade de evocar emoções. Às vezes a gente pode lembrar de uma música que a gente escutava, a gente adulto, muito sério, que escutava na adolescência, vai ficar feliz com isso, vai lembrar de uma música que remete a uma fase da vida, e esse tipo de memória, a memória musical é muito forte. Então, ele escutava e ele se sentiu no conforto dele, no maior aconchego dele, que era a mãe dele. E é impressionante o tanto que isso existe e tem muito exemplo, todo mundo vai conseguir pensar uma história disso. Vai. Eu ia falar isso agora. Quem tá aí, né, assistindo, comenta pra gente aí se tem alguma experiência, alguma história disso aí. Gente, tem muita gente legal aqui. A gente tá dando uma olhadinha aqui. Até meu irmão entrou aí, recente papai, você te... que chique. Eu tive uma pergunta sobre a barriga, se a gente ia falar um pouquinho sobre isso. Que bom que a gente falou. Pelo menos eu tô mais tranquila agora que vocês responderam, né, pra essa pessoa. Porque... Pode falar. Não, eu ia falar assim, porque é legal, porque é isso, às vezes tem uma mãe que o bebê não nasceu ainda e fica assim, ai meu Deus, e como é que é isso, né? Tá na hora de você colocar aquela música que você quer que ele ouça, assim, você já aproveita para fazer a playlist. Uma educação ali do que você gosta de ouvir. Aí vocês já me responderam, então, né? Por que é importante a musicalização desde a primeira infância, né? Que eu acho que é importante a gente frisar nessa parte. Como que vocês... eu queria um pouquinho entrar nessa parte, mas não queria focar tanto, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Com relação às crianças atípicas, né? As crianças com TDAH, as crianças autistas, eu sei que a Camila tem um trabalho super bacana, né? Com relação a isso também. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho como que a musicalização pode auxiliar no comportamento, no tratamento dessas crianças, de repente até na alfabetização. Vou falar uma introdução meio macro da história. Olha só, igual eu estava comentando que a música, dentre os poderes dela, tem essa questão de evocar emoções e às vezes de colar emoções também, né? Isso tanto no sentido intrínseco quanto delineado dessa música. A música também opera em trazer reações motoras e um desenvolvimento cognitivo. Como assim um desenvolvimento cognitivo e reações motoras? Determinadas frequências da música, determinados fenômenos que ela faz com a gente, nos motiva a mexer, dançar, sacudir, fazer uma série de coisas que vai trazer tanto esse benefício que eu comentei de ser mais humano, quanto o de poder usar isso como um recurso para estimular algumas coisas. E essa questão do desenvolvimento cognitivo, quando a gente escuta uma música,
para dar um exemplo bem do dia a dia nosso, assim. Se você escuta uma música que você conhece, você começa a antecipar o que vai acontecer depois, porque a música ocorre no transcorrer do tempo. Você já sabe como é que vai ser o refrão, você já percebe Que que tem algum... auxilia muito na memorização, na É, atenção. isso. E isso vai criando uma série de conexões cerebrais, a gente traz muito, desenvolve uma série de competências. Então, a estimulação musical, o fazer música, aí voltando àquelas competências, fazer, escutar e criar com música, vai fazer nosso cérebro virar uma coisa malucona. Isso vai trazer uma... Tem um vídeo, não sei onde que a gente vai encontrar agora, mas que era uma ressonância magnética de uma pessoa em experiência musical. Você via como se fossem fogos de artifícios, de conexões de diversas áreas, de diversos recursos, possibilidades que a música evoca. Então, esse desenvolvimento cognitivo que ela traz, numa pessoa, numa criança de desenvolvimento típico, vai te deixar mais criativo, por exemplo. Criativo não no sentido artístico da coisa, mas no sentido de ser capaz de resolver problemas. Você vai ter mais conexões, mais recursos e mais chance de ter caminhos novos para resolver situações. Isso em qualquer caso. No caso de uma criança com desenvolvimento atípico, por exemplo, Aí você imagina... vai potencializar questões. Aí agora... E até tem uma coisa assim que é muito da prática, né? Que eu venho observando, né? Muitas vezes a criança ela não está tão suscetível a trabalhar ali habilidades que ela não gosta tanto ou tem mais dificuldade. Como a música ela é altamente motivadora, é muito mais fácil às vezes a criança se engajar nessa atividade, a criança trabalhar aquela habilidade que ela não está gostando tanto, não tá... E isso isso é muito importante para as crianças atípicas, né? Às vezes eu tenho aqui caso, por exemplo, de crianças que vêm, né, como eu disse, já tem toda uma equipe multidisciplinar e é muito importante assim ter esse contato, né? Eu sempre busco conversar com os profissionais, entender o que está sendo trabalhado ali. E aí eu vejo como que a música ajuda a potenciar o que muitas vezes é trabalhado na terapia e que às vezes dentro ali do tradicional, vamos falar, né, dentro daquela abordagem, quando ela vem para a música e ela tá fazendo isso de uma forma lúdica, ela tá fazendo isso de uma forma mais agradável para ela tá feliz, às vezes ela faz isso sem nem perceber, né? E aí entra a questão dos problemas de comportamento também, né? Então, se a gente for pensar, o próprio um problema grande de comportamento, quando a criança não aceita um não. E aí a gente sabe que tem criança com desenvolvimento atípico, que isso é mais forte, né? Mais difícil, né? Muitas vezes ela se frustra muito facilmente, né? Às vezes, diante de uma atividade igual, às vezes ela se apega a um objeto, né? A gente sabe que tem crianças que estão com isso. Então, imagina, eu estou na aula de música e aí eu vou e entrego o instrumento e aí está na hora de devolver o instrumento, né? Muitas vezes isso vai ser difícil para ela, mas se ela está fazendo isso numa brincadeira, ou se a gente está ali cantando, ou ela sabe que, por exemplo, ela vai devolver aquele instrumento, mas daqui a pouco tem uma outra surpresa para ela. E às vezes a coisa tem que ser rápida mesmo. E ela faz isso às vezes sem sentir. Quando ela vê, ela já conseguiu entregar. Quando ela vê, ela já conseguir não se frustrar, quando ela facilmente se frustraria, né? Não sei se está ficando um pouco claro, estou tentando trazer alguns desses exemplos. E a questão até que foi a primeira frase assim, que o Marcos trouxe, né? Quando a gente falava da musicalização, que a música é uma linguagem, né? E aí é uma coisa que eu observo muito também, como que a música ajuda na questão do desenvolvimento da fala, do desenvolvimento da linguagem, tanto que há alguns anos, assim, as fonos, elas têm me indicado muito as crianças para vir fazer a musicalização, porque como é uma forma também de linguagem, a gente consegue potencializar também essas habilidades. Então, às vezes, assim, é muito difícil falar uma palavra ou cantar uma palavra, mas às vezes ela vai conseguir falar dó, ré, às vezes ela vai cantar as notas musicais, isso fica um pouco mais fácil. Às vezes os sons são muito presentes, né? Quando a gente está na musicalização, é um gesto que faz, é uma coisa com a boca. Então, isso também
é uma coisa que funciona para que seja trabalhada aquela habilidade. Claro que, assim, isso não é a musicalização sozinha, né? A gente está falando de um trabalho multidisciplinar, mas é uma coisa que a gente vê resultado demais. E às vezes, até agora falando um ponto assim, pode ser a angústia de algumas mães, né? Eu sempre falo também o seguinte, às vezes a criança vai chegar na musicalização, ela não vai cantar, não vai cantar. Às vezes ela não vai fazer um gesto, às vezes ela não vai nem demonstrar para você tanto assim. Quando ela chegar em casa, ela vai fazer isso com você. Então, por isso que é uma coisa que a gente faz muito é que as mães, né, os pais, eles acompanhem as aulas. Você tá me ouvindo? Oi? Eu tô ouvindo, não tô te vendo. Travou? Voltou. Mas o som agora não tá saindo. O som não. Ao vivo. Bom, enquanto eles estão arrumando aí, eu vou contar. Eu, na sala de aula, eu sempre utilizei os recursos, né, audiovisuais, recursos como a parlenda, né, que é uma poesia cantada, e esses recursos musicais me auxiliaram muito na questão da alfabetização das crianças típicas e atípicas. Não tá ouvindo? Vocês não. Vamos ver o que é. Pode ser. Vamos lá. Deixa eu convidar aqui de novo. Vou chamar eles aqui de novo. Mili Marcos. Vamos ver. Deu? Agora todos nos escutam? Eu estou te escutando. Ah, que bom. Ó, gente, o Santos tá contando uma história. Nós Santos, estamos vendo inclusive, as que é o histórias. luthier da minha guitarra. Olha só. Gente, é porque será que eu comecei a falar demais? Deixa eu ver. Mas agora voltou. Não sei até onde a gente foi. Mas eu acho que foi mais nesses exemplos mesmo da questão do desenvolvimento da fala, né? Sim. Que é uma coisa que é muito real, assim. Mas se você pesquisar, você vai ver evidências mesmo, assim, teoria sobre a música, que vai sempre associar muito a música à linguagem. Então, de fato, faz todo sentido a gente observar benefícios da música relacionada à linguagem, né? E eu estava falando era da coisa, né? A linguagem, no caso, linguagem falada. Isso. E aí, eu estava dando um exemplo, né? Que às vezes a criança não vai cantar aqui, vai chegar em casa e vai cantar, né? Então, essa interação é muito importante. Até trazendo um pouquinho, né? Porque eu e Marquinhos vamos ser titios. Eu até falava recente, né, para minha cunhada, e aí falo para as mães que estão com os bebês. Às vezes as mães falam assim, ai, mas eu não canto bem, ai, mas eu sou tão desafinada. Eu falo assim, mas é a sua voz que ele ou ela vai ouvir. Então, assim, eu não fico muito preocupada, sabe? Às vezes se vem uma criança e às vezes ela está interagindo com a canção muito mais com a mãe do que comigo. Mas é porque é para ser assim mesmo, sabe? Então, ela precisa naquele momento
ter essa conexão com a mãe ou com quem estiver fazendo com ela a aula, porque ela vai chegar em casa e vai reproduzir isso. Né? E o que a gente quer é o objetivo nosso, assim, que ela consiga generalizar isso para outros lugares. E aí, só uma coisa importante de pontuar, isso que ela comenta agora, dentro de um contexto de sala de aula de música, é interessante a gente pensar isso. A mãe não precisa de ser aquela pessoa que canta perfeitamente, mas é legal que participe e ter a consciência de que essa referência materna, ou de quem quer que seja a pessoa que vai acompanhar a criança, vai fazer muita diferença. E de um outro lado, o professor, o profissional que está guiando e usando a música enquanto um recurso para desenvolver uma competência, aí é o oposto. Ele tem que ser perfeito em execução, em capacidade de ter uma estética interessante na voz adequada, afinação e todas as competências dentro do nosso sistema musical, vamos falar assim, tem que estar muito dominadas porque ele é um exemplo do que é a música. Para um bebê, o professor de música dele é a música em si, não é um professor de música, é a fonte daquilo tudo. Então, só um ponto, porque às vezes a gente tem que pensar muito nisso, é generoso, muito gentil com a gente mesmo, no sentido de não precisar de pesado mesmo com como que a gente vai cantar, como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai performar algo, no sentido pai e mãe. No sentido professor, é o oposto. Só esse ponto, porque é uma coisa bem importante de se saber. Assim, aonde que a criança vai ser estimulada musicalmente, tem que ser um lugar que aquela performance, aquele fazer musical vai propiciar esse desenvolvimento para ela. E aí, respondendo ao que você perguntou também sobre a alfabetização, né? Como que isso contribui? É claro que isso não é um foco direto da musicalização, mas a gente vê isso beneficiando, a gente percebe que a aula de música, ela ajuda também na concentração, na atenção da criança, né? A gente consegue, por exemplo, e aí vamos pensar a partir aí dos 6 anos, que a criança já está no processo de alfabetização, se ela está na aula de música, ela consegue trabalhar e isso ajudar no contexto dela escolar também, ou até antes, né? A gente, por exemplo, a partir aí dos 4, 5 anos, a gente gosta muito a gente já faz isso, mas de colocar a criança para desenhar aquela música, para fazer algumas grafias mais simples. E aí você pensa que os resultados, eles são a base, né? Eu falo para a criança amanhã conseguir escrever um A, conseguir escrever um B. E aí, como que, se ela já vai desenvolvendo isso na aula de música, que é uma coisa que ela gosta tanto, como que isso pode interferir também quando ela chega na sala de aula, quando isso é demandado dela em outros contextos. Então, a gente vê indiretamente esse benefício e a gente pode explorar ele o tempo todo, assim. A Denise coloca ali, né? A música tem a capacidade de interagir o conteúdo com o lúdico. É isso. Isso mesmo. O objeto foco do contexto, assim, quando a gente volta para aquela primeira pergunta, vamos dizer, o que a gente aprende na musicalização? O que a gente está desenvolvendo ali? O foco da musicalização não é desenvolver todas essas outras áreas que a gente está falando, mas no trabalho interdisciplinar ajuda demais da conta. E ter a percepção disso, né? Igual, como a gente citou aí, crianças atípicas, né? Eu já tive, por exemplo, crianças que necessariamente não tinham diagnóstico, que estava na aula de música, mas que ao mesmo tempo estava com uma demanda escolar importante. E aí, sabendo disso, né, a gente explorou o que a música poderia também ajudar nessa área, né? Então, quando eu pego, né, a criança está ali numa fase silábica, né? As notas musicais estão aí para mostrar e é muito fácil para que ela leia, é muito fácil para que ela fale, muito fácil para que ela cante. Então, a gente pode trazer também ali na aula de música som final, som inicial, forte, fraco, tudo isso dá para a gente trabalhar dentro da sala de aula, né? O desenho, às vezes eu colocava muito, né, na sala de aula, vocês foram falando, eu fui lembrando. Eu colocava muita criança para desenhar a música, e às vezes a música só instrumental. Então, colocava aquela música, uma batida pesada, um rock pesado, e ele desenhava de uma maneira diferente. Colocava uma música mais tranquila, um clássico, eles desenhavam de maneira diferente. Então, aquilo ali, desde 2, 3 anos, eu já fazia.
Então, assim, era bem bacana a Uhum. gente passar. Dentro da escola, a musicalização ela é indispensável em todos os momentos, em todas as disciplinas. Eu acho que a gente pode aproveitar de alguma maneira. Isso que você falou, E, Uhum. sim, isso que você falou é maravilhoso, né? Porque serve tanto para se perceber as competências dele, se expressar no papel com relação a uma fase do desenvolvimento dele, que aí foge do que eu estou falando do contexto música, quanto de usar os recursos que a gente falou que a música tem de poderes para auxiliar nisso. É Sim. maravilhoso. sim. Mas nesse momento que a gente está agora, né? De isolamento social, distanciamento. Uhum. Que recursos que a gente, né, enquanto pais, mãe, né, podemos utilizar dentro de casa, dicas, o que a gente pode aproveitar desse momento, o que vocês podem passar para a gente, né, com Você vai relação a logo. recursos de musicalização? Olha, eu acho que assim, o primeiro ponto é de fato a gente aproveitar esse momento para nos aproximar mais da facilidade que a criança tem de se expressar, de. Eu acho que a palavra é expressar mesmo. Então, existem canções, e às vezes a gente, enquanto adulto, não se expressa tanto quanto a criança, mas que a gente pode aproveitar esse momento que está em casa mais com a criança para entender mais dessa expressividade e também para fazer, sabe? Então, explorar mais os repertórios. Então, assim, pegar, por exemplo, essas cantigas que a gente tem mesmo. Às vezes é uma infância que a criança não aprendeu, assim como ela te ensinar também. Eu acho que o primeiro recurso é a gente, né? Então, Né? vamos falar assim, o primeiro recurso somos nós mesmos. Enquanto exemplo até, né? Isso. Enquanto exemplo de pegar, de cantar, de dançar, de fazer junto. Outra coisa, junto com a gente, é o nosso corpo. Então, você pensa aí, o que a criança, mesmo o pequenininho, né? Você tá lá carregando. Então, você tem uma música, ela tá um movimento, tá para lá e para cá. Então, você tá com ela no colo, você já tá fazendo esse movimento, subindo, descendo, você já está trazendo uma série de estímulos fazer junto com ela, você pode dançar junto com ela. E uma coisa até que a gente estava discutindo hoje, um pouco antes da live, né, é da importância também da gente brincar e não cortar a criança assim nas ideias que ela traz também, porque às vezes você for pensar assim, você tem o escravo de Jó, você pode sentar na rodinha com a criança e pegar um copo, por exemplo, um copo plástico, você vai batendo assim, passando de uma em uma, né? Faz você, o papai e a criança, ou só você e a criança, né? E vai passando ali. Você já tem um som que ela já vai achar super legal. Mas às vezes ela te dá uma outra ideia que ela não quer que faz assim, ela quer que faça o copo, ou ela quer que faz levantando e abaixando, levantando e abaixando. E ouvir um pouco isso, dar vazão também para a ideia que a criança traz, é muito legal. Vou dar até um exemplo que já aconteceu comigo muitas vezes. Ah, não. Acho que vou. Ai, meu Deus. Ai, Nos ouve? não. Estamos ouvindo. Ah, legal. Travou de novo. Não. Não estamos ouvindo. Vamos lá, de novo. Estão voltando. Estão aguardando resposta aqui. Como é que é a experiência de vocês com a música? Eu tô vendo que tem muito professor aí, que tem muito pai, né? Qual que é a experiência de vocês em sala? Qual que é a experiência de vocês em casa? A Mila estava falando lá da gente perceber a criança e dar voz para a criança, né, nesse momento. De entender a criança como gente, de enxergar ela como gente. É o que eu falo sempre, né? A criança, ela tem que ter voz, ela tem que ter vez,
para que ela também se sinta importante, para que ela tenha a sua infância preservada, ela tenha seus direitos, ela exerça ali autonomia, né? Deixa eu convidar eles aqui de novo. Parece que não está dando lá. Mas é que é muito importante a gente trabalhar isso. Então, olha só, a gente estava falando nesse período, né, de isolamento social, coisas que podem ser úteis, interessantes, recursos da música, da musicalização. Dois caminhos básicos, então. Um intrínseco à música. Conhecer mais músicas, cantar mais músicas, aumentar nosso repertório, cantar junto, brincar junto, fazer isso acontecer. Isso qualquer pessoa pode fazer, sem precisar ser um profissional da música para aprender uma música nova. E um outro caminho, esse voltado para os jogos. E os jogos, brincadeira, etc. Isso é legal, porque um jogo é muito revelador, né? E aí, uma coisa que é um pedido em todas as áreas da nossa vida para o momento atual, né? O nosso senso crítico dentro daquele jogo vai ajudar a gente a aproveitar ele da melhor forma, de poder dar voz para a criança, de poder entender o que aquela resposta que ela está dando dentro daquela brincadeira significa para a gente e usar disso, né? Seja para criar algo novo, seja para entender algum contexto, seja para bolar algo que a gente vai fazer, né? Porque as crianças são muito criativas. Se você tá uma música, ela cria um jogo. E até assim, pensando, né? Vamos tentar talvez pensar pelas faixas etárias aí, só para a gente conseguir abarcar todo mundo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão do cantar, né, de dançar. Então, assim, a gente percebe que para todas as crianças isso se adequa. Seja uma criança com desenvolvimento típico, seja criança com desenvolvimento atípico, seja o bebezinho. Então, assim, ele não está cantando ainda, mas você está cantando ali para ele. E aí, às vezes, ele vai emitir sons e você vai usar daquilo para cantar também. Uma criança maior, ela vai cantar junto. Ou, às vezes, ela vai trazer uma música para você e aí você vai cantar junto com ela. Agora, com as crianças com desenvolvimento atípico, a gente pode usar muito também do que para ela chama mais atenção, do que ela gosta mais, igual eu estava falando da coisa do objeto, né? Então, assim, tem criança que ela ela tem essa dificuldade, ela tá mais presa ali ao objeto. Pega esse objeto e dá uma função para ele dentro da música, sabe? Ah, não, ele não larga aquele carrinho. Ah, não, eu tô tentando fazer ele cantar junto e não tô conseguindo. Pega o carrinho, faz o som do carrinho, sabe? Leva o carrinho para fazer aquela música junto ali também. Pega e levanta ele, vamos fazer um movimento da música subindo e descendo. Enfim, tem muitas possibilidades e que às vezes a criança já te dá a dica daquilo. E aí é por aí que a gente vai e muitas vezes vai funcionar mais do que eu já trazer uma coisa pronta. Agora, uma criança maior e que ela já tem essa questão crítica, e aí digamos que você está falando assim, aí que eu já estou até extrapolando, mas digamos que assim, você quer ampliar um pouco o repertório dessa criança, eu só escuto o mesmo tipo de música. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque se eu viro para ela e falo, vamos escutar isso, ela não quer, né? Você pode levar isso para um lado do jogo. Fala assim, olha, então nós vamos combinar o seguinte, hoje o jogo é assim, hoje é o dia da mamãe escolher a música. Então a mamãe vai escolher a música e todo mundo vai ter que escutar a música dela e tentar aprender o gesto, ou tentar aprender como que é. Ah, e hoje é a sua vez. Então tá, qual música que você vai trazer? Ou seja, tem uma série de coisas que a gente consegue fazer com que ela aceite isso de uma forma mais lúdica, mais bacana, e você vai estar ajudando no desenvolvimento da musicalidade dela, vai estar ajudando na interação dela com você, vai estar ajudando até para ela até para a gente tornar esse momento de isolamento mais divertido, né? Vamos trazer esse outro ponto também. Eu, como mãe e como professora, já fico contando de ideia aqui do que eu posso fazer. Até atividade, porque eu tenho adolescentes também, né? Até atividade de adolescentes, crianças maiores, né? Eu já comecei a pensar aqui na... Gente, mas aqui eu queria pedir uma coisa. Aliás, primeiro, eu queria agradecer novamente, né? Por vocês terem aceitado meu convite. E canta uma música pra gente. A gente tava até pensando nisso, fazer umas demonstrações. Mas vamos cantar uma música nesse contexto ou vamos cantar uma música nossa? Vamos cantar uma música primeiro nesse contexto, só porque eu queria dar um exemplo. Né? Ah, que bom. Eu não vou ajudar, não, prometo. A gente tem as nossas também, né? Mas
eu ia dar um exemplo dessa coisa que a gente falou de usar da criança, às vezes, para você fazer um movimento, ou às vezes você mesmo pode ser o movimento, né? Assim, você não vai carregar mais aquele menino grande, mas você vai poder fazer um movimento, né, de grave para o agudo, aí que a gente tem que subir, descer. E aí tem uma canção que todo mundo conhece, que é a Dona Aranha, né? Então, se a gente pensa... Meu filho adora. Então, se a gente pensa, a Dona Aranha subiu pela parede. Esse gesto aí com a mão, por exemplo, é uma dificuldade para quem tem uma questão assim, motora, né? Então, assim, é fenomenal, né? Você conseguir ensinar isso. E aí você imagina, se a Dona Aranha sobe, né? A Dona Aranha subiu pela parede. Você pode fazer o som disso. Como é que é o som de subir? E já foi lá para cima, já levou o menino lá para cima, ou já subiu e desceu, morto e vivo aí, né? Pode pegar e fazer junto. Se tem o piano, pode pegar e fazer som. Se tem aquela flauta de êmbolo também, mas a boca nossa já é o fundamental. Boca, mão. Eu vou fazer assim, eu vou cantar e você vai fazer. Eu vou subir e descer. Imaginei, creio. A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Pode descer assim também. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe. Pode ir fazendo assim, desse jeito. Nunca está contente. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a subir. E foi lá em cima. E aí você pode trocar com a criança. Então, assim, você foi lá, fez um jeito do som que seria subir, e mesmo às vezes ela, como ela nunca ouviu às vezes aquilo, ela pode fazer, pode confundir um pouco, às vezes ela pode fazer um jeito diferente, mas essa troca que é bacana, porque aí você deu para ela a oportunidade dela fazer, ela faz do jeito dela, você faz novamente, aos poucos ela vai começar a observar. Peraí, mas por que toda vez ela faz assim, que começa, parece ter um som meio grave, começa e vai lá pro agudinho? Por que é desse jeito o subir? Por que é desse jeito descer? Ela vai perceber nisso mesmo, que ela não elabore ainda, ou não dê nome que para não isso. precisa de pressa para chegar no resultado que a gente considera o mais certo também, né? A criança vai fazer. E aí, imagina, pode desenhar. Tá ouvindo? Ai, gente. Olha como é a coisa que parou. Vamos lá, vamos chamar de novo. Falha técnica, gente, ao vivo, é assim. Mas aí imagina, aí depois disso, você ainda pode ir pro papel com ela. Tem criança que quando chega na fase de desenhar, ela adora desenhar. Tudo é que ela quer desenhar. Se dá um lápis para ela, ela já tá desenhando. Aí vamos lá, ainda senta, ainda pode fazer o desenho da Dona Aranha. Como é que é a Dona Aranha subindo? Às vezes é comum, a criança faz um subir ainda assim, ó. Ela faz assim. Às vezes ela não faz ainda inclinado desse jeito. Deixa ela fazer assim primeiro, sabe? Depois você vai mostrando para ela como que é que de fato você vai fazer nesse traçado. E aí vambora. Outra música muito legal também é o Sítio do Seu Lobato. Adoro fazer. Eu ia até pegar meus bichinhos, não peguei. Mas olha só, você tem um bichinho em casa, tem um bicho de pelúcia, o menino tem um monte de coisa, às vezes tem um desenho, e aí você pode fazer o som do bicho, aí ele tem que adivinhar, ou ele faz para você, você tem que adivinhar, daqui a pouco vocês estão contando. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha, aí ele te fala ainda qual que é. Tinha um cachorro, ia, ia, oh. Era au, au, au pra cá, era au, pra lá, era au, au, au pra todo lado, ia, ia, oh. Então, por aí vai, né? Mil e mil possibilidades que você tem
com aquela música. E até com frutas, né? Assim, eu gosto, eu pego às vezes objetos, assim, eu acho que isso é muito legal, sabe? Perceber que cada música tem várias formas de fazer. E eu vejo que isso é uma coisa também, agora extrapolando para a área da saúde, e pensando no desenvolvimento da criança no geral, você também ajudá-la a pensar atividades de formas diferentes é muito importante para ela. Ela não ter aquela rigidez que a Dona Aranha é só assim com a mão, né? Ela entender que a música do Seu Lobato não é só quando eu tenho o bicho para mostrar. Eu posso só fazer o som dele, ou eu posso só desenhar ele. E eu tô fazendo o sítio do Seu Lobato do mesmo jeito, sabe? Então, isso também é legal. Isso é bom para a sua criança. Assim, você mostrar para ela que tem formas diferentes. E às vezes você pode até desafiá-la a fazer. Olha, eu não tenho telefone, né? Sei lá, tá fazendo a música do telefone. Não tenho telefone. Então, vou pegar essa caneta e fazer, que é o telefone, e vão fazer a música assim, desse jeito. Enfim, né? Tem muita coisa, né, Na gente? Dona Aranha eu pensei num monte de coisa também. Pensei no soprar, né, que auxilia muito, igual meu filho, ele precisa, né, ele tem essa dificuldade de linguagem, então soprar ajuda muito. E adicionando o movimento, fazer a Dona Aranha deitada no chão com os pés na parede. Legal demais. Posso Sim, dá mostrar um para outro? fazer até com a sala toda, gente. Imagina a loucura. Eu tô empolgando. Posso mostrar uma outra música? Tem uma música que eu Deve. falando essa coisa da fala, né? Eu amo essa música. É uma música que ensina os gestos. Tem uma que tem no YouTube muito fácil da palavra cantada, que se você colocar assim, sons da boca, bolha de sabão, é uma da bolinha de sabão. Só que muitas Adoro. vezes tem uns sons difíceis de às vezes a criança reproduzir, né? E aí essa música aqui é uma música que basicamente você tem o a, Marquinhos sabe todas. Né? Depois você tem né? Que é assim, né? Um bico, né? Vamos falar assim. Depois você tem a bochecha, né? Esse som. E é muito legal, porque às vezes a criança não consegue ainda fazer, mas ela tá fazendo gesto. Ou às vezes você pode ser se você tá vendo que ela não tá dando conta, assim, não deixa ela ficar frustrada também com aquilo. Fala assim, história da mamãe. Ela vai e estoura o seu, né? Depois tem a pipoquinha, né? Que é esse som aqui, que ele pode ser um som de pipoquinha, como pode ser som de cavalinho, quando às vezes você põe a criança lá no seu colo. Tem uma do cavalinho também que mostra isso. Mas depois você manda um beijo. Uau, bem grandão. Então, isso que é bem fácil. Depois, se quem interessar, pode mensagem, manda pra Gésia ou manda pra nós aqui, que a gente Sim, pode... contar. Vamos trocar. Que é assim, ó, muito fácil. Para cantar bem, eu abro a boca assim. Faço um biquinho assim. E uma bochecha assim. E aí você pode demorar horrores, se ela não tá conseguindo. Eu estouro pipoquinhas com a boca assim. Mando um beijão assim. E às vezes eu falo assim, ó, manda um beijo, vai chegar lá na casa da vovó, na casa de sei quem. Aí fica lá, na hora lá, mandando beijo. E solta a voz. Muito legal essa música. Então, assim, são várias possibilidades. Você pode depois fazer outros sons para cantar bem. Eu mexo a boca assim. E aí, outros sons você pode inventar. Piscar olho, rebolar, pular. Enfim, você pode fazer uma série de coisas. Porque às vezes é isso. Às vezes ela não dá conta daquele gesto. Aí você não vai insistir tanto naquele. Você pode pôr um outro que ela sabe fazer. Às vezes eu faço assim para desinibir um pouco. Às vezes a criança de cara não faz. Mas aí ela tá te olhando, né? Daqui a pouco ela vai fazer em outro momento. Ou, de repente, você pode pegar um bonequinho. Às vezes eu falo muito isso. Às vezes pega um bonequinho e fala, manda um beijinho pra ela. Aí, enfim, vai mandando um beijinho. Enfim,
várias possibilidades, mas essa é uma coisa que eu vejo que ajuda muito, principalmente a criança que ainda está desenvolvendo a fala, né? Então ela está começando justamente com isso mesmo, com gestos, e aí você vai encontrando formas de conseguir engajar ela naquela atividade, sempre com essa paciência, assim. Às vezes ela não vai fazer de cara, a gente acha que ela não tá nem aí. Quando pensa que não, ela tá lá fazendo, que eu já vi isso direto, tá? Já vi isso muito. Verdade. Enfim, eu acho que é isso de demonstração mais legal a gente poder cantar aí essas músicas. Eu não imaginava que eu ia ser a Dona Aranha. Ah, você me deixou inibida na hora do cachorro, que eu ia fazer o cachorro, aí você fez um cachorro super legal, fiquei com vergonha. Às vezes foi melhor do que eu, minha filha. No fundo a gente ama fazer isso. Ai, mas é isso, assim, tem muita coisa, mas tem também, assim, às vezes você conhece uma música e essa música vai ser muito mais legal do que pegar uma música já pronta, assim. Às vezes você conhece e você consegue adaptar para uma forma ali que você acha que vai ficar mais legal, você já percebeu que a criança está respondendo bem, então usar Invento também música. justamente. Isso que eu ia falar. Um ponto que acontece muito, a criança inventa muita música, e muitas vezes ela pega uma melodia de uma música e coloca uma letra de outra. E é muito legal deixar isso acontecer mesmo, porque isso é parte de um processo e depois as coisas vão se organizar e quem vai organizar é ela, né? Ninguém resolve os seus problemas, só você, deixa ela resolver. Isso nem é um problema, mas assim, porque às vezes a gente vê pessoas que tentam falar, não, o jeito certo, a letra certa, não, deixa, vai tudo dar certo. Sim, vai ter desse Deixa jeito. construir, deixa elaborar, deixa criar, deixa a criança ser criança. Exatamente. Justamente. E os papais aprenderem também a ser mais crianças, né? Porque a gente às vezes fica com vergonha mesmo, vergonha de fazer o gesto, vergonha de falar daquele jeito, né? Então, isso é muito importante, porque a primeira forma dela aprender é olhando para você, assim, é com você que está aí com ela o tempo todo, é através da imitação, é através desse modelo. Então, isso é bem bacana. Até, olha para você ver, até a coisa que eu falei da variação, né? Então, assim, você pegar, por exemplo, uma música que a criança escuta todo dia lá no YouTube. A criança está ouvindo daquele jeito, com aquele som, com aquele timbre de voz, aí de repente você aprende essa música e canta para ela. Só dela ver uma variação disso também é muito importante, porque senão ela acha que a música é só daquele jeito, né? Vou dar um exemplo aqui. Tinha uma criança que ela gostava muito de, um pouco mais velho, gostava muito de assistir aqueles no YouTube, o Just Dance, que era daquela brincadeira do Xbox, né? Que fala? Não sei. É de jogo, né? Que a pessoa faz a dança. E aí sempre tem um boneco ali fazendo a dança. Na cabeça dele, era só aquele jeito a música. Quando a gente começou a mostrar para ele que aquela música que eles estavam dançando tinha no Spotify, né? Não falei para ele que tinha no Spotify, né? Mas eu peguei lá, pus o áudio da música, aí ele percebeu, uai, peraí, é essa música que ele tá dançando. Essa música não é do bonequinho. Essa música é de alguém e aí o bonequinho tá imitando. E esse bonequinho também pode ser uma pessoa. E aí, na época, a gente até falou assim, leva ele falei pra mãe, leva ele uma dança de zumba, pra ele ver que tem uma pessoa ao vivo, assim, dançando aquilo. Então, isso é muito legal, sabe? Isso ajuda demais. E essa questão também do fazer junto, ter outro ser humano fazendo junto, até já tem estudo que mostra isso por uma série de evidências aí, né? Hoje pensa muito essa questão também do neurônio espelho, quando existe uma conexão que a gente não entende bem o que acontece, mas que é de ser humano para ser humano, que é muito mais forte que da gente para dispositivo. Então a gente tem que cantar para as crianças. Sim. Gente, muito obrigada de verdade. Fiquei muito feliz de receber vocês aqui. Estão sempre convidados, quero que voltem sempre. E assim, eu vi que parece que tiveram perguntas e tal. Eu acho que depois também você pode mandar Depois a gente pode ir respondendo nos comentários. Tá? E eu marquei aí a página de vocês e do espaço de vocês também. Tá? Ótimo. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo que eu direciono, ou vice-versa, tá? Vamos manter as parcerias aí. Não, a gente só agradece. A gente ficou super feliz. Acho que é um assunto muito importante. Tem muita coisa para conversar sobre isso, né? Mas a gente espera que
o que a gente pôde discutir aqui realmente tenha sido importante para todo mundo que ficou aí nessa hora aí, que foi bem bacana. E é muito gratificante, né? Um trabalho que a gente gosta muito e